Você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza, eu quero te desejar o melhor dos dias, com a bênção, o cuidado e o amor de Jesus nos conduzindo em todos os momentos desse dia incrível que Deus está nos concedendo como presente. Deus te abençoe onde quer que você esteja. Receba um grande abraço da pastora Betinha. E nós estamos, sim, meditando sobre Jesus e a forma como ele conduziu o seu ministério, seus encontros, os ensinos, a nova dinâmica do reino de Deus que agora se fazia presente, era uma realidade, continua sendo uma realidade entre nós. O texto hoje é uma releitura do capítulo 21 de João, último capítulo do livro do Evangelho de João, e eu quero fazer aqui uma releitura do momento em que Jesus reencontra Pedro com alguns outros discípulos. Eles tinham ido pescar, realmente eles tinham desistido da caminhada apostólica por causa do fracasso, por causa da negação de Pedro também, não só Pedro, porque todos os outros discípulos haviam desistido, eles haviam fugido, e apavorados agora, eles voltam para a pesca, e Jesus vai ao encontro deles para um encontro de restauração e de resgate completo à vida dos seus amigos e dos seus discípulos, né? Então, nós temos aqui capítulo 21, a partir do versículo 7, ele vai dizer: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse: siga-me. Além do que, esse texto fala do resgate, como eu já falei anteriormente, e também da restauração de Pedro e dos demais discípulos. E eu queria então falar que esse texto tem muito a ver conosco, porque tantas vezes nós já falhamos, já fraquejamos, já fracassamos, e Jesus não desiste de nós. Então, onde quer que você esteja, receba esse texto hoje, essa meditação, como um sinal de que Jesus não desiste.
Ele acredita em nós e ele está profundamente interessado em nos restaurar para nos transformar em pessoas muito melhores, em líderes muito melhores, em pastores e pastoras muito melhores, em seres humanos que abraçaram e continuam abraçando o cristianismo de forma extraordinária, como Jesus. Somente Jesus tem nos dado condições de continuar caminhando com Ele. Quero falar aqui dessa cena que tem brasas, peixe e pão. Nesta cena condensam-se os símbolos de vários momentos da vida de Pedro. A cena do chamado dele para ser discípulo, a ceia de despedida, a fogueira na qual foi tentado a negá-lo e o negou. Jesus Cristo, com seu grande amor, trouxe todos os elementos à memória para poder sarar cada um desses momentos na vida de Pedro e dos demais e integrá-los num novo significado. Esse é o amor que nos sara, nos salva e nos acolhe sempre, trazendo à nossa memória que Ele acredita e que Ele está conosco, porque é o Deus Emanuel, o Deus conosco e o Deus que caminha nos dando vitória e caminha conosco triunfantemente. Quero falar também aqui quando Jesus, de forma muito significativa, não só para aquele momento, mas até hoje, porque estamos falando desse momento, quando Jesus diz Simão Pedro, Simão, filho de João. Enquanto o evangelista João o trata por Pedro, o novo nome que Jesus atribuiu a Simão. Jesus o chama por seu antigo nome e sobrenome. Como Pedro tinha voltado a pescar, Jesus provavelmente estava mostrando, pelos nomes que citou, que Pedro estava tentando voltar a ser apenas o Simão, que não o conhecia. E Jesus então começa com as perguntas: você me ama mais do que estes outros? A palavra original também pode significar isto, reunindo tanto a turma de amigos quanto a sua profissão original. Aqui, Jesus, com toda a graça possível, foi diretamente a verdade central, a única motivação legítima na nova aliança, o amor. Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Embora sejam sinônimos, Jesus e Pedro utilizaram dois verbos diferentes para amar. Jesus perguntou, utilizando o termo ágape, um amor sacrificial, pelo outro, de quem se dedica sem esperar nada em troca. Pedro, mais humilde e consciente da sua covardia para o sacrifício, respondeu afirmativamente, mas utilizou o termo filéu, que indica grande afeição, amor de irmão. Apacente os meus cordeiros foi o primeiro chamado para ser aquele que conduziria agora o rebanho do Senhor, uma vez que ele voltaria para o Pai. E Jesus foi depois a segunda vez, a terceira vez, sempre perguntando: tu me amas, tu me amas, tu me amas? E no final Jesus conclui dizendo: siga-me. Lá no início ele chamou Pedro para segui-lo, e agora, depois desse encontro para a restauração, para esse encontro, para motivar esse discípulo que estava movido pela culpa, pelo fracasso, pelo desejo de desistir, Jesus agora o restaura, o traz de volta e o convida para segui-lo. E ele o segue, e Jesus então depois volta para o Pai, e Pedro pôde então terminar bem a sua corrida, porque Jesus entra na nossa história e ele muda completamente, nos ajudando a caminhar com ele e tendo vitória no nosso chamado e no nosso ministério. É a reflexão de hoje, é a contribuição de hoje, de que você não pode desistir, porque Jesus jamais desistirá. Deus nos abençoe. Um grande dia e um grande momento para dizermos e continuarmos dizendo sim para Jesus. Amém.